Pai do Senhor para todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos na sua casa, nesse sexto encontro acerca da Igreja do Novo Testamento. E com certeza acredito eu que Deus tem falado ao coração dos irmãos e de alguma maneira tem aprendido alguma coisa. Espero que possa estar contribuindo para que os irmãos consigam refletir, acerca da Igreja do Novo Testamento e que ela pode nos ensinar na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, na nossa vida prática. Então hoje nós estamos aí chegando ao sexto encontro e eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos para usar como ponte de referência, como referencial daquilo que nós vamos falar nesta noite. Nesse sexto encontro, nessa sexta parte, pretendo aí falar um pouco sobre a visão de Paulo acerca da igreja, do que ele entende, do que ele vê e do que ele compreende a respeito da igreja no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de número 19 e 20. Quem achou, diga amém. Amém. Nos diz assim: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois, ou seja, a igreja, a nossa glória e gozo. Amém? Então esse é o texto que nós vamos usar como ponte de referência aqui para falar um pouco da visão de Paulo no Novo Testamento. Bem, os irmãos sabem que a maioria dos estudos que existem, ou sobre a igreja, a eclesiologia, ela, quando vai falar sobre a visão de Paulo, sobre o que Paulo pensa, o que Paulo entende sobre a igreja, realmente começam com Romanos, que é o livro que abre, a carta que abre o pensamento de Paulo no Novo Testamento. E aí passa sucintamente a Coríntios. Geralmente os autores eles começam com um volume maior, porque entendem que o pensamento maior de Paulo, em seus desdobramentos, estão em Romanos e na carta aos Coríntios. E no final, depois, eles falam das epístolas menores e, consequentemente, de Tessalonicenses. São 13 epístolas, se considerarmos que Efésios e Colossenses foi escrita por Paulo, são 13 cartas. Não dá para falar das 13 cartas aqui em aproximadamente 50 minutos ou 1 hora. O pensamento é muito vasto de Paulo, não por acaso que aproximadamente aí 1/4 dos escritos do Novo Testamento pertence a Paulo. O maior volume de autoria do Novo Testamento é de Paulo, perdendo apenas para Atos, onde o volume é maior, Lucas escreve. Então, falar acerca da igreja na visão de Paulo seria muito árduo e um trabalho muito vasto. Teríamos que cavar por muito tempo, por muitas semanas aqui, sobre o pensamento dele. Eu escolhi 1 Tessalonicenses porque, cronologicamente, ou seja, dentro da história dos escritos da carta, das epístolas de Paulo, ele escreveu
a primeira carta aos Tessalonicenses foi a sua primeira obra a ser escrita. Apesar que o grande volume está em Romanos e 1 Coríntios, mas a data, né, de 1 Tessalonicenses e a raiz do pensamento, a semente que está surgindo do pensamento de Paulo, que futuramente ele vai se desenvolver, que ele vai fazer crescer, ela começa em 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses não é a carta escolhida pelos autores para falar sobre eclesiologia, porque ela não aborda os principais temas relacionados ao tópico acerca da igreja. Então, por exemplo, a carta de 1 Tessalonicenses, ela não fala acerca do corpo de Cristo, como fala Efésios e como fala a carta de Paulo aos Coríntios. Você não vai ver na primeira epístola de Tessalonicenses Paulo falando sobre o corpo de Cristo, como ele fala com muita profundidade em Colossenses, em Efésios e também na primeira carta aos Coríntios. Em 1 Tessalonicenses você também não vai encontrar outro tópico bastante falado sobre a igreja, que é a questão dos sacramentos. Paulo não fala sobre o batismo e sobre a Santa Ceia, que são os principais sacramentos que nós, evangélicos e protestantes, defendemos e cremos. Como os irmãos sabem, a Igreja Católica ela tem os 7 sacramentos. Nós apenas cremos e defendemos e pregamos acerca de 2 principais sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Nesta carta de Tessalonicenses, Paulo não fala nenhum desses 2 elementos sacramentais. Terceiro, Paulo também não fala na sua carta acerca da política da igreja, como ele fala, por exemplo, nas epístolas pastorais. Quando eu falo política da igreja, não é no sentido que nós conhecemos hoje, mas no sentido de organização hierárquica. Paulo não vai falar acerca de pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, mestres, como ele fala em Efésios, como ele coloca também lá na primeira carta ao Timóteo, acerca da organização e dos requisitos para ser reconhecido e consagrado um presbítero, um diácono e um bispo. Nesta carta ele não fala sobre esses temas. Ou seja, esses 3 tópicos que diz respeito à igreja, na visão de Paulo, ele não aborda em 1 Tessalonicenses. São temas que vocês vão ver em Romanos, na primeira carta aos Coríntios, na primeira carta de Paulo a Timóteo, em Efésios e em Colossenses. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ele está preocupado com uma outra ideia, com um outro problema, com uma outra questão. Uma vez que essa igreja ela é formada de pessoas neófitas, em outras palavras, são novatos, são pessoas que ainda não têm experiência da fé, são pessoas que ainda não têm uma raiz sólida no que diz respeito ao Evangelho. Eles saíram recentemente do mundo pagão, deixando os ídolos para servir a Deus, e estão sofrendo perseguição. Perseguição não interna, como nós falamos aqui no encontro anterior. Diferentemente da primeira carta de João, onde a perseguição e os inimigos são internos, nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, inimigos externos. Eles estão sendo perseguidos, porque uma vez que eles deixaram o mundo pagão e os ídolos para defender uma identidade, para dizer assim, eu sou agora cristão, essas pessoas, essa sociedade está perseguindo, está abalando as estruturas no que diz respeito à sua fé, o amor e a esperança. Tessalônica é mais ou menos uma cidade da Macedônia, e Paulo ele escreveu 1 Tessalonicenses por volta de 49, de 51, um ano ou aproximadamente 2 anos depois que ele começou a sua obra missionária, que foi durante a sua segunda viagem, registrada no Atos capítulo 17, a partir do versículo 1. Ele vai lá, prega o Evangelho,
tem um sucesso a sua pregação, e ali ele começa a estabelecer uma comunidade de cristãos, aproximadamente 40 ou 50 depois de Cristo. Em 51, e o mais tardar, 52 depois de Cristo, ele escreve a primeira carta destinada a essa comunidade, entendendo que eles estão em aflição, estão passando por provação e estão em aperto. E muito mais do que isso, eles estão preocupados com a questão da vinda do Senhor. Então, para nós entendermos um pouco, eu separei aqui um desenho um pouco, um mapa, apesar de estar em inglês, a segunda viagem missionária de Paulo. Vocês vão observar aí, para quem está aí na tela, do lado direito, no canto superior, Macedônia, e lá está Tessalônica, fica próximo de Bereia. Esses lugares que estão aí, Apolônia, Anfípolis, Filipe, Nápoles, são cidades que Paulo passou na sua segunda viagem missionária. E aí vocês vão ver que Tessalônica está próximo de Bereia. Tessalônica, dentro do contexto histórico, era a maior cidade portuária da Macedônia. Era a maior cidade na época do Império Romano. Ela tinha não somente um lugar referencial em sua posição geográfica, como também toda a parte marítima. E os irmãos sabem, para quem já estudou história, que mais ou menos nessas épocas, o comércio era feito por mar, ou seja, era um comércio marítimo. Então, Tessalônica era um lugar especial e específico para os povos ao redor fazerem o seu comércio. É uma cidade muito grande, era a principal cidade da Macedônia. E ela foi inaugurada por Filipe da Macedônia em homenagem à sua esposa, chamada Tessalia, ou em grego Tessaloniqueiro. Foi fundada a Tessalônica. Ali Paulo começa a sua obra, e ali Paulo vê a necessidade de evangelizar, porque havia vários templos erigidos, templos pagãos, de deuses da mitologia greco-romana. Tanto é que ele escreve na sua carta que esses crentes que ele está escrevendo, eles deixaram os ídolos, deixaram esses deuses greco-romanos para servir um único Deus, chamado Senhor Jesus Cristo. O propósito da carta, não vou entrar em detalhes, só para os irmãos conhecerem um pouco do pano de fundo. Paulo ele escreve tentando não apenas edificar os seus leitores, mas defender a sua integridade pessoal, porque ele estava sendo atacado por algumas pessoas, por alguns crentes dentro da comunidade, como também ele defende o seu apostolado e procura exortar a igreja no que diz respeito a seguir o seu exemplo ético e também da tradição cristã. O que Jesus ensinou, Paulo ele quer que a igreja de Tessalônica siga também. Outros 4 propósitos que eu separei acerca da carta primeiro, Paulo ele escreve tentando encorajar os crentes que estão desanimados. Eles estão desanimados. A perseguição está tão forte, está tão acirrada no que diz respeito à fé que eles abraçaram, o evangelho que eles aderiram, que eles estão desanimados, eles estão querendo desistir da caminhada, eles estão perdendo a esperança, a fé e o amor em Cristo Jesus. Segundo, um outro propósito que eu escrevi acerca da carta é que havia uma negligência no que diz respeito à moralidade sexual. Embora fosse importante o tema, eu não quero entrar em detalhes, decidi me eximir dessa proposta, porque teria muito ponto para escrever aqui, mas Paulo, ele diz o seguinte, que o irmão não pode enganar
o outro irmão. E a palavra enganar que Paulo usa, ela tem conotação sexual. Paulo está dizendo: eu não posso me aproveitar da inocência de um outro irmão, ou seja, de uma outra irmã, que diz respeito, eu, no caso, de sexo masculino, persuadindo ela, influenciando e levando ela para a armadilha do pecado moral. Tanto é que ele vai falar a respeito disso, do capítulo 4, versículo 2 ao 8. Os crentes estão negligenciando a sua moralidade sexual, ou seja, eles não estão vivendo a vida de santificação, de pureza sexual. Mas enfim, esse não é o propósito. Nas ideias centrais eu separei outras ideias para falar. Hoje não quero abordar sobre moralidade sexual. Confusão sobre o relacionamento dos cristãos falecidos com a vida de Cristo. É um outro propósito da carta. Paulo, ele percebe que aqueles crentes estão confusos. Espera aí, meu irmão que morreu, para onde que ele vai? O que vai acontecer? Será mesmo que o Senhor vai raiar nas nuvens para buscar a sua igreja? Se ele raiar nas nuvens, quem ele vai arrebatar primeiro? Eu que estou vivo ou meu irmão que morreu? A confusão era tanta que eles espalharam por toda a igreja e todos estavam confusos, ao ponto de Paulo dizer para eles: não sejais ignorantes. E o ignorante não é no sentido de reprovação, na linguagem pejorativa, como a gente às vezes chama, mas o ignorante no sentido de não ter conhecimento e de não saber o que realmente vai acontecer, quando acontecer e quando realmente se realizar a segunda vinda de Cristo. Então Paulo, ele vai responder no capítulo 4. Um outro ponto, eles tinham uma visão exagerada da vinda de Cristo. Eles achavam que Cristo iria aparecer a qualquer momento, iria destruir tudo, iria vir justamente de maneira repentina, sem aviso prévio. E aí Paulo, no capítulo 5 da carta ao Tessalonicenses, ele pega do versículo 1 ao versículo 11 e faz uma analogia entre o ladrão e a vinda do Senhor, e também ele usa acerca dos tempos e estações para ilustrar como será, mais ou menos, a ideia, o que ele acredita. Não é que isso vai acontecer de maneira literal, e aqui eu abro parênteses para explicar para os irmãos. Não é que vai acontecer de maneira literal, mas Paulo usa a metáfora do ladrão e das estações de tempos para tentar explicar para aquela comunidade cristã em Tessalônica que a vinda do Senhor, ela vai acontecer, mas não da maneira como eles pensam ou como eles estavam acreditando e ensinando. Até então aí, deram para entender? Amém? Ok. Avançando. Então eu separei duas ideias para falar acerca da visão da igreja de Paulo e acerca do que ele entende em Tessalônica, da igreja de Tessalonicenses. Essas ideias ele vai falar com maior profundidade e amplitude em outras cartas maiores. Ele vai falar e vai trabalhar com muito mais propriedade em outras cartas maiores, como por exemplo 1 Coríntios, Romanos, que são as cartas maiores de Paulo. Mas separei duas ideias, até porque a maioria dos estudiosos, e há estudos a respeito sobre a carta de Tessalonicenses, entende e chamam ela de a carta da escatologia, porque é o primeiro tratado que Paulo vai falar a respeito da escatologia e vai abordar acerca do tema. Por quê? Uma vez que essa comunidade está desanimada, uma vez que essa comunidade está sem esperança, e ela está perdendo a fé em Cristo Jesus, o desânimo, a falta de esperança e a fraqueza na fé gera um grande problema que não apenas ocorria
na igreja de Tessalônica, como também ocorre hoje. A descrença e o descaso acerca da vinda do Senhor. As pessoas brincam, as pessoas tratam a vida do Senhor como algo fictício, como uma história em quadrinhos, como uma lenda, um mito, e alguns estão dentro da igreja com essa mesma perspectiva, com essa mesma visão, sem esperança. Elas não têm a esperança que vai acontecer a vinda do Senhor. Pensando nisso, então, eu elaborei duas ideias, extraí duas ideias da carta. A primeira, acerca da esperança na comunidade em Tessalônica. A palavra esperança, o substantivo esperança, ocorre cerca de 25 vezes no pensamento de Paulo. Em Tessalonicenses, 4 vezes. E traduz o termo grego elpis. Paulo ele pega a ideia de esperança no Antigo Testamento e formula um pensamento dizendo o seguinte: uma vez que a esperança no Antigo Testamento ela diz respeito ao caráter de Deus, porque quem crê em Deus automaticamente espera em Deus. Se vocês pegarem os salmos de Davi, Asaf, Moisés, Ezequias, a esperança sempre vai estar atrelada a Deus. Porque os autores, os escritores do Antigo Testamento, eles entendem que sem Deus não há esperança. Eu não posso professar uma esperança em algo se não houver uma essência, se não houver um elemento substancial que defina essa esperança. E aí Paulo pega a ideia de esperança, só que ele trabalha não no que diz respeito ao caráter de Deus. Ele transforma essa esperança no sentido escatológico. No Novo Testamento, não apenas na carta de Paulo, mas também em outras cartas, com a exceção dos evangelhos, a esperança ela está relacionada à vinda do Senhor. Às vezes nós falamos, espere em Deus. Se você recebeu uma promessa, creia, espere em Deus. Porque nós ansiamos que Deus venha trazer a resposta, ou seja, venha conceder a realização desta promessa e alimentando, saciando essa esperança que nós tínhamos em Deus. Paulo ele entende que a esperança final, ou seja, a última, a consumação dessa esperança, ela está enraizada na vinda do Senhor Jesus. Tanto é que em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5, ele vai dizer o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé em Deus, temos acesso a Ele pela graça, justamente por causa da justificação. E aí ele vai continuar e vai dizer: porque nós não nos gloriamos nas tribulações. Pelo contrário, nós sentimos alegria profunda na tribulação. E é um paradoxo, porque alguém pode perguntar: como é que pode um cristão sentir gozo, alegria na tribulação? E aí Paulo vai responder: porque a tribulação produz em mim paciência, e a paciência em mim produz esperança, e a esperança que é produzida em mim não traz confusão. Se existe alguma igreja, se existe algum cristão confuso acerca da esperança, da fé que ele tem em Cristo Jesus, então ele precisa rever a sua vida cristã, a sua fé, o seu amor e a sua dedicação a Deus, porque a esperança, uma vez que está enraizada em Cristo Jesus, ela não produzirá e jamais vai produzir confusão. Esta é a diferença de um cristão que vence a tribulação. Ele tem paciência, porque ele sabe que no momento certo Deus vai agir, Deus vai socorrer. E é maravilhoso que Paulo, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer: porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não serão comparadas à glória que eu terei no porvir.
Então, Paulo ele pega a ideia, o conceito de esperança do Antigo Testamento, e ele formula essa ideia, colocando ela centralizada na vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é uma esperança de algo que nós vamos alcançar aqui, um casamento, uma porta de faculdade, uma porta de emprego, uma vida estabilizada, uma vida próspera. Não é isso que Paulo ele quer, que nós colocamos em nossa mente. Pelo contrário, ele quer que nós colocamos em nossa mente, em nosso coração, que a esperança que está em nós, sendo produzida, sendo derramada pelo Espírito Santo, ela terá o fim último na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que glória, meu Deus! Uma vez que nós temos esta esperança, tudo que acontece ao nosso redor não tem significado. Pode até nos atingir, pode até tentar nos parar. Talvez em algum momento consiga deixar nós pelo menos uma semana, um mês sem vir para a igreja. Mas aquele que está alicerçado na sua fé em Cristo Jesus, ele se levanta e diz: a minha esperança ainda tem um fim último, que é Jesus Cristo. Glória a Deus! Que coisa linda! Glória a Deus! É verdade, que maravilha! Olha só que interessante. Para Paulo, em 1 Tessalonicenses, não apenas em 1 Tessalonicenses, mas também em sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, a esperança, ela está ligada a outros dois elementos que nós chamamos de tríade cristã ou virtudes teologais. Além da esperança, o amor e a fé. Paulo, quando ele fala acerca dos dons, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no último versículo, depois que ele fala acerca do amor, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, permanecem nós, cristãos, a fé, a esperança e o amor. Desses três, o amor é o maior desses. E aí ele me preocupou em perguntar por que o amor relacionado à esperança e à fé é o maior dos dois elementos. A fé seria mais importante, ou a esperança para alguns. Mas o amor é o maior dos elementos, porque ele vai dizer, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que se eu não amar a vinda do Senhor, a fé e a esperança não têm significado algum. Você vê, meu Deus do céu. Nós cantamos, nós louvamos, nós anunciamos com entusiasmo Maranatá, expressão aramaica que diz: ora vem, Senhor Jesus. Mas na prática nós não vivemos. Misericórdia. É bonito cantar, é bonito louvar, é bonito orar, porque Maranatá é uma oração litúrgica que era feita na igreja primitiva. Eles não oravam apenas, mas eles viviam com intensidade o Maranatá. Ou seja, ora vem, Senhor Jesus. Olha só, dentro do texto, para a gente ver, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Se não estiver enganado, deixa vocês mesmo. Não, é isso não. É a segunda carta. É isso mesmo. Ele diz o seguinte: desde agora, nas últimas palavras dele, ele já está em prisão domiciliar. Ele escreve ao jovem pastor Timóteo e diz: Timóteo, eu estou sendo oferecido
por aspersão de sacrifício. Ou seja, a minha morte está próxima. O meu sacrifício, a minha vida está pronta a ser derramada por amor ao Evangelho. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele continua: desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, ou seja, no dia que ele raiar nas nuvens. Não somente a mim, ou seja, a coroa da justiça não é para um só, não é somente para Paulo, é para todos aqueles que praticam boas obras e amam a vinda do Senhor. Aí ele fala, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Eu tenho que amar a vida do Senhor. Não é apenas esperar e acreditar que vai acontecer, mas eu tenho que ter amor. Não é paixão, porque paixão é um sentimento que desvanece. Paixão, como diz William Shakespeare, faz nós cometermos loucura. Jesus não quer crente cometendo loucura. Jesus quer pessoas racionais que sirvam Ele, sabendo por que está servindo, amando Ele, sabendo por que está amando e esperando Ele, porque sabe por que está esperando. Glória a Deus, sim, Deus. Essa é a ideia, mais ou menos, que está em 1 Tessalonicenses. Os crentes perderam a esperança. E Paulo está dizendo, olha, creiam, amem, mas esperem. Olha só, vamos voltar lá na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 2, que foi o texto que a gente usou como base, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo, ele relaciona a ideia de coroa e glória com os crentes de Tessalônica. Para Paulo, os cristãos que estão ali, com todos os problemas, com todas as diferenças sociais, com todas as dificuldades em servir a Jesus, não é estorvo, não é pedra de tropeço, não é qualquer objeto que possa ser descartado, como muitas igrejas, muitos pastores aí podem fazer, tratar a igreja assim. Mas para Paulo, a igreja de Tessalonicenses, os cristãos ali, é a coroa dele e a glória dele. Que maravilha, meu Deus! Nossa, que maravilha! Meu Deus, hein? Outra ideia que eu peguei dentro da carta é a questão da esperança manifestada. Uma vez que os cristãos de Tessalônica têm esperança, ou Paulo ele quer reacender essa esperança, ele quer reacender justamente tentando fazer com que eles estejam conscientes de que a parousia, ou seja, a vinda do Senhor, ela vai acontecer. E aí Paulo, ele pega o capítulo 4, a partir do versículo 13 ao 18, e ele escreve o seu primeiro tratado sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento. Na verdade é o primeiro, e por que não dizer o principal e último que Paulo escreve. Ele vai falar acerca da vinda, da manifestação e da revelação de Jesus Cristo em outras cartas, mas sobre o arrebatamento, de maneira mais precisa, ele fala na carta aos Tessalonicenses. Tanto é que o substantivo parousia ocorre 23 vezes no Novo Testamento, 14 vezes somente nas cartas paulinas. Ele pega a ideia de parousia de uma festa popular que acontecia na época na Grécia, que era uma festa onde os reis, soberanos e senhores, ao entrar
na cidade, voltando da guerra, eles eram aclamados, eles eram recebidos com coroas, com lauréis, com cânticos de alegria. As pessoas jogavam folhas para cima e exaltavam aquele rei e vinham ao encontro dele para que ele pudesse dizer o que motivou a vitória dele, o que levou ele a vencer o inimigo. Por isso que a parousia, no sentido literal, significa encontro, significa presença.